Não tenha medo de recomeçar. E aí, pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Thiago. Hoje eu decidi gravar esse vídeo, né? Sem corte, sem script, sem roteiro, porque eu quero falar de recomeço. Não sei se você está na graduação, na pós-graduação, no trabalho, estudando para concurso, mas o recomeço é uma dificuldade para todo mundo, né? Meio com receio, falar, será que vai dar certo? Eu continuar, tentar entrar nessa área, nessa faculdade, nesse concurso diferente, ou é mais fácil eu ficar aqui acomodado num lugar que eu não estou satisfeito? E uma pergunta que você tem que fazer, se fazer, né? Hoje, continuar, faz sentido para você? Continuar onde você está, fazendo o que você está fazendo? Hoje, o tempo da gente é o nosso bem mais precioso, né? E ao final do vídeo eu vou contar um pouco da minha trajetória, das mudanças que eu fiz, mas principalmente eu creio que a gente não pode se prender ao passado, porque quando ele existiu, ele era presente, né? Hoje o passado não existe. E o futuro também não, porque quando o futuro existir, ele vai ser presente também. E se você tem medo de recomeçar por perder todo aquele progresso que você já fez, você não está jogando fora, porque você vai estar colocando energia no que realmente faz sentido para você daqui para frente, naquilo que faz sentido. Por exemplo, você está na graduação, mas você viu que você não se encontrou, não é aquilo que você queria. Faz sentido você continuar nela até o final? Ou você hoje está fazendo uma pós-graduação, mas você não quer mais atuar na área? Faz sentido você continuar nessa pós-graduação, gastando dinheiro, mas o dinheiro é o fator menos relevante. Mas investir no seu tempo ali, em vez de dedicar esse tempo que você está nessa pós para uma outra atividade que você realmente quer, que realmente faz sentido porque você deseja daqui para frente. E antes de entrar na minha experiência, recomeçar não vai fazer você ficar atrasado em relação aos outros. Não existe essa comparação. Gente, eu tô velho para isso. Você tem que 20, 30, 40, 50 anos. Vamos supor que você tenha 50 anos. Você provavelmente vai viver mais 50 anos para frente. Então, pô, é muito tempo. Faz sentido você continuar onde você está agora, se você não está satisfeito, se você não se encontrou, e viver mais 50 anos desse jeito. A vida é sua, não é de mais ninguém. Então, não se compare com os outros, compare com o seu propósito daqui para frente. Então, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, vamos usar de exemplo aqui. Eu comecei a faculdade em 2014. Na época eu saí do terceiro ano do ensino médio, prestei Enem, passei sem estudar. Não tô aqui para me gabar, mas eu quero contar o que realmente aconteceu. Eu nunca fui de estudar, né? Eu, eu ia pra escola, amigo meu, Juliano, a gente jogava Tibia. Quem nunca jogou Tibia, né? É viciante. Jogava Tibia, outros jogos também, CS. E minha vida era jogar. Então eu sempre fui às aulas, nunca faltei. Raramente faltei, né? Mas eu sempre ia às aulas, prestava atenção. E chegava em casa e jogava. E na época eu gostava muito de cavalo, eu competia. Tinha competição de três tambores. Não sei se o pessoal conhece, mas é uma prova que você vai a cavalo. São três tambores na pista e você tem que contornar. E falar, gosto de três tambores, quero ser treinador de cavalo, vou fazer veterinária. Mas não tem muita coisa a ver isso com o curso, né? Inclusive, a gente é meio apressado para entrar na faculdade. A gente sai do terceiro ano, a gente não sabe, é raro a gente saber o que a gente quer já naquele momento. E fiz a faculdade, na faculdade eu me encontrei, eu fiz muito bons amigos, gostei das companhias, mas o curso não era aquilo que eu queria. E naquela época eu falei, já tô aqui, eu vou ficar até o final, vou acabar. Fiquei até o final, não estudei durante a faculdade, não. Era raras as disciplinas que eu gostava e eu fui levando, porque eu tava lá. Eu não tive a coragem ou a inteligência de recomeçar naquele momento. E hoje eu tô fazendo outra graduação, tô fazendo administração EAD, porque vou chegar lá sobre os concursos, né? Mas eu queria fazer direito, mas na minha realidade atual, eu não consigo fazer direito presencial, porque o direito, apesar de ter passado na UF também para faculdade de direito, eu não consigo fazer o direito presencial por causa do tempo, logística.
Enquanto isso, estou fazendo administração EAD. Se lá atrás eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu teria feito provavelmente direito ou administração na faculdade. Enfim, eu fiz a graduação, né, na veterinária, e vi que eu não era aquilo que eu queria, apesar de gostar muito de animais, eu não quero trabalhar com animais. Não é algo que dá certo comigo, com a pessoa que eu sou. E aí comecei a estudar para concursos veterinários na época, porque eu não sabia que eu poderia prestar outros concursos fora da minha área de atuação. Mais uma vez, eu fiquei preso àquela faculdade que eu fiz, mesmo não gostando. Aí, inclusive, eu comecei a estudar, eu fiz uma pós-graduação também na área, fui até o final. E depois que eu comecei a trabalhar, passei um concurso, né? Eu prestei 5 concursos até hoje. 3 foram da área de veterinária, fui reprovado em 2. E um deles eu passei em primeiro lugar, com a maior nota da prova. É o cargo que eu exerço hoje. Mas eu não tenho vontade de continuar na área. E então, ao final do ano passado, em dezembro do ano passado, 2024, foi autorizado o concurso da Receita de Goiás, Cefaz Goiás, né? E na época eu assistia muitos vídeos, eu ainda assisto, os vídeos da Laura Morim. E eu me inspirei nela, né? Falei, nossa, a Laura passou no concurso de Cefaz Goiás, Cefaz Santa Catarina. Sai autorização, Cefaz Goiás. Ela fala japonês, eu gosto de anime, eu gosto de japonês. Falei, vou prestar, vou começar a estudar. E aí eu decidi migrar para a área fiscal, né? Mas só voltando aos concursos aqui, eu prestei 5 concursos, fui aprovado em 3. Fui aprovado em um da área de veterinária, um de direito e o último foi do concurso do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, aqui em Minas Gerais. Só que é só cadastro reserva, mas eu fui aprovado no cadastro reserva, não tinha vagas imediatas. Então hoje eu tenho 3 aprovações, 2 reprovações. E aí, em dezembro do ano passado, decidi estudar para a área fiscal. E eu vim estudando até mês passado, até o final de julho de 25. Mas eu falei, cara, é realmente isso que eu quero? Aí eu fui pesquisar mais sobre as áreas, né? E área fiscal tem um lado positivo que, como eu sou graduado em medicina veterinária, a maioria dos concursos, qualquer ensino superior, você pode tomar posse. Outros concursos como controle são raros os casos, tirando TCU, CGU, né? Que você pode tomar posse se não tiver formação específica, aquela famosa CAD, né? Que é contabilidade, administração, direito e economia. E foi um dos motivos de eu ter começado a graduação em EAD em administração também. Enfim, mas aí tava estudando para fiscal, falei, cara, não é isso que eu quero. Mas eu, comecei a estudar em dezembro do ano passado, 8 meses para fiscal. Falei, nossa, cara, vou jogar tudo isso aqui fora, eu vou aproveitar algumas disciplinas, mas, dediquei todo esse tempo, será que compensa eu recomeçar? Mas eu fui ver o que fazia sentido para mim. Não faz sentido para mim fiscalizar as pessoas, os cidadãos, o trabalho deles. Para mim faz mais sentido fiscalizar se os impostos estão sendo bem utilizados nas políticas públicas por meio dos gastos do governo. Então eu falei, eu não quero continuar. Hoje eu sou servidor público do Poder Executivo. Eu falei, eu não quero continuar no Poder Executivo e eu não quero fiscalizar as pessoas. Aí fui pensar, tem um Poder Judiciário, que eu fui já aprovado também, né? E tem um Poder Legislativo, área de controle. Eu falei, área de controle, a estrutura boa, uma carreira boa. O lado, a desvantagem para mim é que eu sou médico veterinário, então eu não tenho formação específica para a maioria dos concursos. Então são poucos os concursos que eu posso prestar na área de controle. Mas eu falei, faz sentido para mim. E quando eu fiz essa escolha, eu conversei com várias pessoas, né? Com a Luana, com o Marco. E o Marco, um abraço aí pro Marco se estiver vendo esse vídeo, Marco Lopes. Ele me ajuda bastante. Dou muito trabalho para ele, mas ele me ajuda bastante. Depois a gente fazer a entrevista do aprovado quando for aprovado, né? Mas hoje faz sentido para mim. E ele até falou, Thiago, agora realmente você tá estudando na área fiscal, mas eu via que você tinha alguma coisa te segurando. E hoje eu tô muito feliz com a minha decisão, que decidi estudar para a área de controle.
Estou estudando, pode ser que minha aprovação venha em 1 ano, pode ser que demore mais 2, 3 anos. Mas isso hoje faz sentido para mim, voltando ao motivo do vídeo aqui, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês não tenham medo de recomeçar. Pode parecer que você vai, pô, desperdiçar tudo que você fez até hoje. Mas se não faz sentido, é muito pior você continuar onde você está, estagnado ali, em algo que você vê que não te faz feliz, não faz sentido para você, não tem um propósito para o futuro, do que você jogar tudo pro alto, ou não, né, entre aspas, e recomeçar. Eu queria conversar com vocês sobre isso. Eu contei um pouquinho da minha história aí, né, da graduação, da área dos concursos também. E eu acho que é só isso. Esse vídeo ficou acabando, deu 11 minutos já de gravação. Vou ver se faço uns cortes neles aí ou não, né? Mas eu queria falar sobre isso. De se você está nessa situação, se você estuda para concurso, ou se você está na graduação, na pós-graduação, ou num trabalho que não faz sentido para você, por que você vai continuar nele? Qual que é o sentido de você continuar? Assim, tem as questões financeiras e tudo mais. Inclusive, eu entendo isso. Mas você vai. Beleza. Pode ser que você não consiga mudar agora, mas você tem que começar. Você não tem que fazer nada, né? Eu sugiro que você comece a se organizar para mudar isso. Então, agora voltando aqui à graduação, pós-graduação e concurso, né? Hoje, faz sentido para você continuar nessa graduação? Faz sentido para você continuar nessa pós-graduação? Ou faz sentido para você continuar nessa área que você está dando para esse concurso? É isso que você realmente quer? Ah, Thiago, eu não sei o que eu quero. Ó, tem vários vídeos no YouTube aí, né? Da Laura, da Estratégia, você pode pesquisar. Você pode conversar com pessoas que trabalham nesses concursos, nessas áreas, para ver se é aquilo que você realmente quer, né? E, bom, acho que é isso. Então, uma pergunta que você deve fazer é, hoje, continuar, faz sentido para você? Ou você está se apegando ao passado? O futuro, faz sentido você continuar hoje nisso que você está fazendo para o seu futuro? Ou você só está continuando porque você começou? Se você continuar só porque você começou, não faz sentido. Mas se tem um propósito para você, vai com tudo. É isso. Até mais.